Fala Tricolor, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Wallace e nesse vídeo eu vou falar sobre a comparação ali de alguns critérios muito específicos que eu desenvolvi aqui, pegando dados de Diniz, de Mano Menezes e Renato Gaúcho, e a gente vai observar aí com o passar do tempo como é que o Zubeldia iria encaixar nisso, nesses quesitos aqui, porque a gente teve ali uma quantidade muito grande de jogos, né, de Renato, Mano, do próprio Diniz, que foi 2022, 2023, em 2024, Zubeldia ganhou seu primeiro jogo sem sofrer gols. Isso é uma métrica importante para o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então se liga, essa métrica é para a gente comparar o quão bom foram esses treinadores ou quão ruim eles foram. Por exemplo, o Renato, que acabou de sair, ele teve 22 jogos, como você pode perceber aqui. Desses 22 jogos, ele teve 6 jogos sem sofrer gols. Apenas 6. Dos 22, ele teve 6 jogos sem sofrer gols. Ele teve 5 jogos sem fazer gols. Desses 5 jogos sem fazer gols, a gente pode fazer aqui a métrica do seguinte. Estou comparando aqui, beleza, só o Campeonato Brasileiro. Eu não vou nem entrar em outros campeonatos, porque acaba ficando mais difícil essa comparação aqui. Então, pegando apenas o brasileiro, o Renato teve 22 jogos e ficou 6 sem sofrer gols e ficou 5 sem fazer gols. Praticamente todos eles pós-Mundial de Clubes. Cruzeiro, Flamengo, Corinthians. Desses 5, 3 foram pós-Mundial de Clubes. E faltou um, Santos. Ou seja, jogos que eram, né, talvez tranquilos, porque alguns deles eram no Maracanã, né? Corinthians, Flamengo e o próprio Cruzeiro, que eram jogos aqui no Maracanã, né? Bem pós-mundial. E o próprio Santos, que estava ali naquela zona meio ruim, logo depois de ter tomado 6-1 ou 6-0, não lembro agora, para o Vasco. Mas enfim, continuando. Já o Mano, ele teve 13 jogos em 23 partidas, ele teve 13 jogos sem fazer gols, né, sem sofrer gols, mais do que o dobro do Renato teve na mesma quantidade de jogos praticamente. Os dois tiveram 22, 23 jogos cada um, só que o Mano teve o dobro de partidas sem sofrer gols. Isso para você ver o quanto que o sistema defensivo do Mano foi sólido. E olha que basicamente era a mesma zaga, só que o Fluminense com o Mano Menezes ficou jogos sem sofrer gols, sem Thiago Silva também. Parte desses 13 aí foi Thiago Santos, Ignacio, Thiago Santos e Manuel, e ainda assim o time ficou sem tomar gols. Ou seja, não foi apenas a zaga, o fato de ser a zaga titular ou não, né? Porque se você pega o Renato, com o Thiago Silva em grande parte dos jogos, ele, né, ficou apenas 6 jogos sem sofrer gols. Continuando, o Diniz, numa quantidade muito maior de partidas, 15 partidas a mais em 2023, ele teve menos na quantidade de jogos sem tomar gols. O Diniz também, né, com essas 38 partidas em 22, ele teve 18, não foram nem 38 jogos que o Diniz teve. E ele teve ali 14 jogos sem sofrer gols. Agora, né, falando de Mano, ele teve a mesma quantidade sem fazer gols que o Renato. Aí pensa comigo, o sistema ofensivo do Renato era bom? O time não deveria jogar para frente? Pô, você deveria ter um time que ia jogar para frente, ia substituir o Mano para o time não faltar coragem, né? Foi inclusive uma coisa que o Renato disse lá na apresentação dele pelo Fluminense. E ainda assim, ele teve praticamente a mesma quantidade de jogos sem fazer gols do Mano. Então, se tu tira ali, um jogo do Mano de 23 para 22 e tira um desses jogos sem fazer gol, fica exatamente igual. Mas defensivamente o Mano um superiorzaço comparado com o Renato Gaúcho. Diniz ficou 12 jogos sem fazer gols em 2023, ficou 9 jogos sem fazer gol em 2022, ficou incríveis mais da metade das partidas sem fazer gol em 2024. Isso para você ter noção do quanto foi ruim o ano de 2024 do Diniz. O Diniz com o Vasco esse ano está absurdamente melhor do que foi ele pelo Cruzeiro e ele pelo Fluminense. Nossa, mas absurdamente melhor. E o Renato teve 27 gols tomados e 26 gols feitos, ou seja, teve um saldo bem ruim aí. O Mano
tomou 16 gols. Cara, na mesma quantidade de jogos, o Renato conseguiu tomar 11 gols a mais do que o Mano. O Mano teve menos gols do que partidas. O Mano teve praticamente a mesma quantidade de gols tomados que ele teve de partidas sem sofrer gols. Muitos torcedores, e eu acabei me incluindo nisso, imaginou que o Renato ia fazer um trabalho ofensivo, poderia tomar gol, sim, mas o time ia jogar para frente, não ia se acovardar. A mística do Diniz era, o time poderia tomar 1 ou 2 gols, mas o time do Diniz nunca ia deixar de atacar. Né? Inclusive no jogo do Renato contra o Vasco, quando o Guga fez o gol, o Fluminense estava superior na partida. Se bobear, o Fluminense poderia fazer um terceiro gol, mas ele já recuou logo o time, logo em seguida colocou o Inácio, correndo o risco de tomarmos um gol de empate, sendo que o jogo praticamente estava nas nossas mãos. E aí, vamos lá, Diniz, ele teve a mesma quantidade de jogos sem sofrer gols, ele teve sem fazer gols. Né? Mas olha a diferença de quantidade de gols, praticamente a mesma, né? 51-47, teve um saldo ali positivo de 4 gols, mas se a gente compara o próprio Diniz de 2023 com o de 2022, cara, o Diniz de 2022 foi muito melhor do que o Diniz de 2023. Só que o Diniz de 2023, ele estava se dedicando muito mais a Libertadores, e ainda assim ele ficou ali na parte de cima da tabela, foi o que? G7, se eu não me engano. E aí você pega, por exemplo, 2023, que ele fez o all-in, né? Literalmente, quando ele colocava o time reserva, os jogadores eram literalmente, às vezes, sub-17, por exemplo. E ainda assim ele teve 1.3 gols por partida e gols tomados 1.24. O Renato teve 1.23 e 1.2, ou seja, a mesma métrica teve o Diniz de 2023 e teve o Renato desse 2025. Só que o Diniz de 23 tomava gol, ia para cima e não se acovardava, queria fazer um segundo, queria fazer um terceiro, queria fazer um quarto. Já o Renato não. Era aquela ideia de vamos fazer 1-0 e vamos segurar, vamos levar essa vitória, mesmo ali aos trancos e barrancos, porque o que importa é os 3 pontos. Cara, se fosse para ter esse pensamento de vamos segurar esse 1-0 que a gente fez com 1 segundo de jogo até os 90 e poucos minutos de partida, continuava com esse cara aqui. Não, porque era as chances eram muito menores da gente ficar sem sofrer gols com o Mano do que com o Renato. Ou seja, o Renato, ele não fez o que se propôs a fazer. Isso é claro. E aí você vê aqui a diferença do Renato e do Mano com o próprio Diniz 2022, 2023. Né? A gente teve aqui uma quantidade de jogos sem fazer gol, ou seja, praticamente a cada 4 jogos você ficava 1 sem sofrer gols. E aí você a cada 4,5, ou seja, a cada 9 partidas você ficava 2 jogos sem fazer gol. O Mano, ele teve uma métrica melhor. Se a gente for comparar aqui, 3.8, quanto maior é essa quantidade ali, né, pior. Né? Quanto menor essa quantidade aqui, melhor. Né? Então, pensa comigo, se o Renato, ele ficava às vezes 4 jogos, né, na verdade eu inverti, perdão time, 4 jogos, né, para ficar 1 sem sofrer gol, ou seja, 4 jogos tomando para ficar 1 sem tomar gol. O Mano era 2 jogos para ficar 1 sem tomar gol. Ou seja, praticamente tomava, ficava sem tomar, tomava, ficava sem tomar. Já o Renato era tomava, ficava 1 sem tomar. O Diniz 2023 era melhor do que o Renato, porque era praticamente 3 jogos, né? 3.2 está mais próximo de 3 do que o 3.7, né? Assim como o Diniz de 2022 estava com 2.7, ou seja, a cada 3 partidas ficava, né, 1 sem tomar gol. No quesito ataque, aí ele já tinha ali uma superioridade em relação aos outros. E aí você, a cada 9 partidas, você ficava 2 jogos sem fazer gols, ou seja, quanto maior esse número, melhor. E aí o Mano também é parecido, a cada 4 jogos você ficava 1 sem fazer gols. Aí o Diniz 2023
teve essa métrica pior do que o Mano, mas, de novo, o Diniz estava, né, empenhado com o Libertadores. O Renato dizia que também estava empenhado com a Sul-Americana e com a Copa do Brasil. Só que você via que quando o time jogava, o time não tinha qualidade de criar, ficava se baseando muito em cagadas, gols cagados. E o Diniz de 2022 teve, né, a mesma quantidade ali de praticamente, né, 4.2, 4.4, né, de jogos sem fazer o gol. Ou seja, fazia gol praticamente todo jogo e a quantidade de gols por partida era muito superior, né, quase um terço a mais, né, quase 33% mais de gols por partida, né, porque era 1.7, ou seja, quase 2 gols por partida, e o Renato praticamente 1 gol por partida. Ou seja, esses jogos aqui muitas vezes era, né, você fazia um, daqui a pouco você ia fazer um outro, né, dificilmente tinha 2 gols numa partida, né, do Renato. Né, e às vezes esses 2 gols numa partida eram bem escasso mesmo. Tu lembra aí de 2, Bragantino que perdeu, 3 no Bahia que empatou, 2 contra o Bragantino em casa que ganhou, 2 no Sport. Né? Você tem jogos ali que o Fluminense fez 2 gols, mas não é tanto assim. 3 gols numa partida, Bahia e só contra time pequeno depois. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Isso daqui é uma métrica para a gente observar como a gente subestimou as métricas do Mano. Né? Cara, 13 jogos sem fazer gol, ou seja, basicamente 2 jogos para ficar um sem sofrer gol, é uma parada, tipo, muito boa, cara. Muito boa. E foi justamente isso que salvou o Fluminense da degola. Ainda conseguiu colocar o Fluminense na Sul-Americana no ano seguinte, que o Renato fez o favor ali de desfazer todo o esforço feito pelo Mano no passado. Vou dizer para você que o Fluminense poderia ter passado. Imagina que o Fluminense tenha chegado até o Lanús com o Mano Menezes, né? O Fluminense não teria tomado aquele gol lá e talvez o Fluminense tivesse feito um gol e na soma dos 2 placares teria sido 1-0 para o Fluminense. Se fosse o Diniz poderia ter tomado aquele gol lá fácil, tanto na ida quanto na volta, mas o Fluminense teria feito em casa 2, 3, 4 gols no time do Lanús. Porque a quantidade de jogadas criadas com o Diniz é muito maior do que o Renato. O problema do Diniz foi 2024. Você observa aqui a métrica de 2022 e 2023 do Diniz, muito superior ao que foi o Diniz em 2024. Mas 2024 foi muito erro do Diniz em tentar trazer alguns jogadores, foi muito erro da diretoria em dar aval para esses jogadores virem, né, planejamento, né, saída de jogadores que eram ali jogadores que não deveriam sair, né? Hoje ainda tem mais jogadores que saíram também, por exemplo, John Ares pode talvez ter saído também de Martinelli, vai saber, mas saiu o André, saiu primeiramente Nino, saiu o André, e aí teve a lesão do Cano, e agora atualmente a gente está sem Ganso praticamente o ano todo. O Ganso jogou quase nada esse ano. Então é isso, galera, deixe seu like, comenta o que você achou dessas métricas e vambora, me segue aí, valeu!